Boteco 4.0, o podcast que explora a cozinha da transformação digital da indústria. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Que você contasse pra gente. Sou Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe quando começa, a gente não sabe como termina. No episódio de hoje, discutimos uma inovação no planejamento de materiais na indústria. Seria o DDMRP a resposta para os desafios da gestão de materiais nesse mundo de demandas tão voláteis? Para esse bate-papo, eu e minha parceira na série, Karina Pizzini, jornalista do canal Indústria 4.0, recebemos Hugo Silva, sócio-diretor na WA Solutions Brasil. Ele precisa da presença do... Ele não precisa, mas a gente gosta de estar lá, a gente gosta mais que eles. Ele se apega muito fácil. apega. Eu acho que ele não vai sair daqui, sabe? E Mariane Bassetti, analista sênior de planejamento operacional na Indorama. A gente vai descobrindo outros desafios e tentando trazer soluções também, então é uma parceria. Olá pessoal, estamos aqui no novo episódio de Boteco 4.0, gravado diretamente da FEIMEC. Estamos aqui com o Hugues, da WA Solutions, e com a Mariane, da Indorama. Estamos no episódio 50% e bastante inclusivo. Nós estávamos brincando com isso, que o Hugues tem um nome peculiar e bastante moderno. Conta por que teu nome é moderno. É moderno porque a gente é gênero neutro e no plural, né? Engloba o Hugo e a Uga ao mesmo tempo. O teu nome é inclusão em pessoa. É inclusão em pessoas. Exatamente. Legal. Muito diverso. Legal. Mariane, ladies first. Como é que você conheceu esse cara? Bom, isso foi em agosto de 2023 que a gente teve o primeiro contato com a WA Solutions e foi com o Hugues e com a Solange do time comercial que a gente entrou em contato com eles para assim... Por quê? Bom, o diretor da nossa empresa ele já tinha falado do DDMRP, ele já tinha falado do DDMRP. O Hugues vai explicar com maestria, Tá bom, porque vamos lá. é o especialista. E ele já tinha falado, já tinha trazido esse tema para mim e para a coordenadora de Mas planejamento. qual que era a dor? A nossa dor principal era conseguir lidar com alguns desafios, conseguir resolvê-los. Porque assim, fazer a mesma coisa como se fazia há 20 anos atrás, há 40, 60 anos atrás, já não estava mais trazendo o resultado que a gente queria. Mas o que você faz então? Eu cuido da parte de planejamento de materiais. Lá a gente tem algumas carteiras diferentes, então eu cuido da parte de micronutrientes e embalagens. Tá. A gente também tem a parte de macronutrientes, mas como são mais compras internacionais, então segue um outro padrão. Tá. As compras nacionais, que é a parte de micronutrientes e de embalagens, a gente precisava conseguir resolver alguns desafios. Que desafios são esses? A gente tem muita volatilidade da demanda, então é fácil lidar com isso? Em lugar nenhum é fácil lidar com isso. E fazendo a mesma coisa que se fazia há muitos anos atrás, a gente não ia conseguir evoluir, a gente não ia conseguir expandir, a gente não ia conseguir ter resultados melhores. Porque também fazer para não ter um resultado tão bom, para que continuar do mesmo jeito? Então, o diretor já tinha trazido esse ponto para a gente, já tinha, sabe, levantado essa orelhinha do DDMRP. E aí ele trouxe esse tema de novo, falou para a coordenadora para ir atrás de alguma empresa que pudesse fazer essa implementação, que pudesse trazer isso para o nosso mundo, para a nossa realidade. Porque assim, fertilizantes agrícolas... Tipo, a parte do agro em si, ela já é um mundo complexo. A parte de fertilizantes, ela também é. Então, como trazer isso para dentro da nossa realidade? Aí a gente teve esse primeiro contato e a gente começou a ver, começou a desenhar como que a WA Solutions conseguiria nos ajudar com isso, como que o DDMRP conseguiria nos ajudar com isso. Porque assim, a gente precisava de uma ferramenta que desse conta dessas mudanças. A gente precisa, por exemplo, vou citar um caso prático. Para a gente resolver um problema de estoque, para a gente saber quanto trazer de alguma matéria-prima ou de alguma embalagem, não adianta a gente só olhar e falar, nossa, se tiver demanda disso, eu vou lotar o estoque, vou trazer tudo. Porque isso vai ficar caro, isso não vai ficar prático. Acho que a gente poderia falar sobre as restrições que existem no planejamento, Sim, né? Porque é o sim. seguinte, se A gente você tem quer muitas. que... Se faltar, a culpa é tua. Exato, E se tiver sobrar mu- também tá errado. E se sobrar, se tiver muito, Tá a culpa é caro. de quem? É tua também. É nossa, tá caro. Tipo, e esse estoque caro aí, vocês vão fazer o que com ele? Entendi. Então, assim, se falta, a gente é o primeiro a ser atacado. O primeiro a falar, tipo, pessoal, tá faltando, o que tá acontecendo? E Como se é que tiver vocês vão tudo resolver? certo, vocês não estão fazendo mais do que obrigação.
Está tudo certo, que bom, parabéns você pra todo mundo. Mas como é que você consegue ser uma Joinha. estrela num cenário desse? Eu tô falando estrela, né, cara? Porque Tá. quando ela veio aqui pro estúdio, tinha uma comitiva tirando foto dela e tal. Então, assim, você é uma estrela da empresa. Então, como é que você consegue ser uma estrela sendo que se você fizer tudo certo, não vai estar fazendo nada além da sua obrigação? Não, o pessoal tava brincando muito. Tipo, a gente é um time muito divertido, assim, sabe? O nosso time de planejamento, realmente, a gente se diverte muito. Então, isso que o Bruno, nosso gerente, falou de eu ser uma estrela, ele falou brincando, a gente tava brincando super. Mas, realmente, o ponto é dedicação. Dedicação, pra mim, é o que muda o jogo, sabe? É o que faz ser diferente. Tipo, é isso, sabe? Tipo, fazer bem feito é o quanto você se dedica pra isso. Não tem muito segredo, é dedicação, é 100%. Eu falo, tipo, eu tenho experiência já com projetos, já com liderança de projetos de outros lugares. Então, sempre tentei trazer toda a minha experiência pra esse projeto e tentar, assim, colaborar com o sucesso o máximo possível. Mas, sem dedicação, Legal. não tem o que faça. É uma dica simples, dura é colocar na prática, né, cara? Gente, eu falei que eu ia entrar aqui para fazer a jornalista mesmo e traduzir, né? Na sua primeira fala já meteu ali uma sigla enorme. Não, mas não seja por DDMD. isso. Essa Por parte favor, é alguém me 100% explica o que pro isso significa. Que a gente tem uma autoridade aqui para explicar. Um pouquinho. O DDMRP é o Demand Driven MRP, que é no Brasil a gente traduziu oficialmente para a demanda, o MRP dirigido pela demanda. E a ideia do Demand Driven... Peraí, vocês traduziram, mas tem letra ainda sobrando. Sobrou o material Então, planejamento de MRP. requisição de materiais. Pronto. Ele é a mesma Então, coisa. agora vai lá a tradução inteira. Então seria o planejamento da requisição de materiais dirigido pela demanda. Super simples. Super simples. Então vamos lá, agora corta em Então, pedacinhos e conta pra gente. Então, vou até trazendo um pouquinho das histórias e porque de onde é que vem o DDMRP? Vem da necessidade total dos planejadores de terem uma forma mais fácil de fazer o que fazem hoje. Hoje, se a gente pegar os planejamentos das empresas, o MRP rodando de fundo, com dezenas de planilhas de Excel resolvendo os problemas e atendendo as necessidades de cada um. Isso acontece porque o MRP foi planejado e montado para uma realidade dos anos 50 e 60 e a gente está em 2020. E qual era a diferença de 1950 até 2020? A previsibilidade, os tempos de espera de consumidor, os problemas encontrados, o tamanho da cadeia. Se a gente pegar os 4 principais diferenças, ou seja, hoje a gente tem uma cadeia que é enorme, né? A gente está aqui na FEIMEC com fornecedores da China para todo que é lado. O consumidor não espera. O consumidor hoje, ele quer isso. Antes ele comprava o Ford T preto no dia que o Ford T preto ficasse pronto. E com essas mudanças, a gente continuou usando o mesmo sistema de planejamento. E as pessoas vão resolvendo os problemas com as ferramentas que têm. E por isso o Excel virou a solução. Só que isso cria uma vida muito ruim para o planejador. Em 2014, eu fui contratado por uma empresa e foi me dado um tempo de espera para mudar as coisas, como coordenador do PCP. Por quê? Porque eles iam contratar... Você estava no lado Estava no lado de planejamento. de planejamento. Como eles iam contratar um gerente, eles disseram, não muda nada, espera o gerente novo chegar para vocês sincronizarem e fazerem juntos. Aí o ócio, né, me fez encontrar o DDMRP. E eu li o DDMRP, li 4 páginas, era um paper, uma publicação de 4 páginas. E eu tive certeza que eu não faria mais nada na vida além disso, porque resolvia todas as minhas dores. Sabe as dores da pessoa física? Sim. Resolvia as dores da pessoa física. Isso aqui, e dali para frente implementei nessa empresa. Tive sucesso com essa implementação, com todas as dificuldades. E daí aí começou meu trajeto todo dentro do DDMRP e dessa metodologia. E daí, em algum momento, eu decidi que eu queria fazer isso para todo mundo. Era um artigo científico que você leu? Não, era uma publicação normal, um white paper normal. Tá, um white paper. Então tinha uma empresa em algum lugar do mundo que já fazia isso. Já haviam empresas que faziam, mas a publicação não era da empresa. Era das pessoas que criaram a metodologia, divulgando, que é a Carol Ptak e o Chad Smith.
São 2 americanos. Então era uma metodologia. É uma metodologia. E daí é isso que eu me apeguei. Eles não estavam... Eu me apeguei na metodologia, tanto que eu implementei ela no braço, em Excel, fazendo... e daí depois disso que eu falei, não, agora eu preciso achar um software que faça isso. Porque uma coisa que teve uma funcionária minha que falou, Hugues, agora eu tenho vida dentro do planejamento. Eu posso voltar para casa às 5, não tem ninguém me ligando no final de semana. Sabe que é isso, para mim, foi de, cara, eu preciso levar isso para mais lugares. Que legal. Sabe que essa história a gente ouviu num outro episódio do Boteco 4.0 sobre planejamento de manutenção. Sobre a galera que fazia planejamento de manutenção no Excel. E teve lá no final do episódio, eu perguntei pra ele, cara, e se você tirasse hoje, né? Ele falou, não posso tirar de jeito nenhum. Então ele não tinha. E agora ele falou, não tem a menor chance de a gente tirar isso e tal, porque a gente não sabe como é fazer aquilo que a gente fazia do jeito anterior. Aí, eu fiquei pensando, você ainda usou o exemplo do Excel, né? Ainda assim, ainda é muito comum, né? O planejamento ser feito no Excel. Muito. Quanto que tem mudado, assim, para eu ter uma dimensão? A gente está falando de uma proporção, ainda utiliza a ferramenta ou não? A gente 9 automatiza de cada tudo? 10 empresas. 9 de Ainda 10. usam o Ainda Excel? usam o Excel. Muito. Não. A gente pode inverter. Se é 9 de 10, a gente vai falar que um já usa. Os outros 9, entendeu? É exceção esse um que usa. Isso. E daí tem 2 tipos, né? Tem o que não usa porque a empresa não permite, vai funcionar do jeito que a regra, ele adaptou a regra. E daí tem dentro desses vai ter os que já estão olhando coisas diferentes. Sim. E esse mudar a regra, a gente está falando de cultura organizacional de novo? Sim. Chegamos a pessoas. Foi bem rápido. O DDMRP, ele traz uma mudança organizacional, ele não é uma metodologia exclusiva. Se a gente pensar só no demand driven, que é tu estar focado na demanda e ela ser o direcionador das tuas decisões, isso significa que tu vai se preocupar menos com o tempo, com a eficiência da máquina e mais com a lucratividade da empresa. Tu vai se preocupar menos com o preço do frete e mais com a lucratividade da empresa. Então a gente passa a olhar a última linha da empresa, não a última linha do departamento ou a eficiência de uma máquina. E isso, sair do custo para a indústria é muito dolorido, é muito difícil. Tá. Agora eu tenho uma pergunta para ti. Quando você vai planejar materiais, você tem que prever a demanda. Vocês já falaram sobre isso, então ficou fácil que eu só estou copiando o que vocês falaram. Você tem uma bola de cristal? Você tem um acordo, você tem premonição? Como é que você consegue saber o que o mercado vai querer? Eu acho que bola de cristal deveria ser assim, um presente que a gente ganha na admissão, chegando na empresa, olha, tá aqui sua bola de cristal. É o welcome, né? O kit. Deveria ser isso, deveria Kit fazer de parte. boas-vindas. O onboarding deveria ganhar uma bola de cristal. Mas não ganhou. Não, Então como é que não você faz? ganhei. Me conta esse segredo. É difícil mesmo, tipo, não tem como mentir não, é difícil mesmo, muito mais por conta de mudanças, de volatilidade, de o cliente fala que quer uma coisa, no meio do mês ele muda de ideia, no final do mês ele volta para a primeira ideia. Então assim, a gente recebe um forecast, recebe uma previsão de demanda e fala, não, beleza, a gente vai seguir com isso daqui. Daqui a pouco ele já, não, a gente quer colocar mais e a gente quer antecipar e assim... É isso mesmo, é essa loucura mesmo. Eu já trabalhei do outro lado, então assim, eu já trabalhei nos clientes da empresa que eu trabalho agora. Ah, tá. Então eu sei que do outro lado é essa loucura mesmo. Mas é porque esse cliente tem um cliente, e esse cliente está se comportando dessa forma. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então você não está reclamando do cliente. Não. Isso é muito importante, eu estou aqui para defender os clientes, sabe por quê? Porque o cliente vai ouvir. Entendeu? Mas é essa loucura mesmo, até esse mundo é essa loucura de o que a gente volatilidade. quer é que tu abrace. Essa é a grande verdade. A gente passou aí os últimos 20, 30 anos e vem passando firme, querendo adivinhar o que vai acontecer. E o que a gente vem conversando e o que a gente propôs, e o que a gente fez trabalho junto com a Indorama é: para de querer adivinhar, abraça a variabilidade. Sim. Ela vai acontecer, Ela faz você parte. queira, faz Tá parte tudo do bem. jogo. O que você tem que levar é o forecast para o nível que ele funciona. Então tu vai levar ele para o nível estratégico, tu vai levar ele para o nível tático, mas tu não vai levar ele para o nível operacional. Sim. Tu não vai tomar a decisão do dia a dia com o que tu acha que vai acontecer. Tu vai tomar a decisão do dia a dia com o que realmente aconteceu. Que aconteceu ou que acontecerá? Não, com o que aconteceu. Essa é a mudança. A decisão operacional, ou seja, o que eu compro hoje, o que eu produzo hoje, ela é tomada com o que eu vendi hoje. Beleza.
Vou te dar um exemplo prático, então, resolva essa equação. Eu vendia iPhone 13 com entrada Lightning, certo? Agora eu não posso mais, ninguém mais vai querer comprar porque agora virou USB-C. Só que como eu vendi isso, eu tenho demanda para isso, porque tá vendo passado? Aí eu vou lá e continuo comprando. Então, tu vai ter que continuar comprando durante o momento, porque elas têm o período de reposição. Sim. O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma previsão, tu vai fazer um trabalho de previsão, e ele é importante, do declínio dessa compra. Ou seja, com o passar do tempo, cada vez vai se comprar menos, no momento isso vai acabar. Então tu faz essa projeção. Essa projeção, daí dentro da metodologia, dentro do DMRP, ela vai criar buffers. E daí esses buffers, quando forem atingidos pela própria demanda real, pelas próprias compras, vão disparar a reposição. Buffer Pulmão, Por favor. pulmão. Buffer é o pulmão. Obrigada. O buffer dentro da metodologia, ele é um símbolo de tudo que a gente vai fazer dentro dela. Ele passa a ser a palavra mais falada dentro da metodologia. Por quê? Porque ele vai definir quanto, ele vai definir quando, vai definir a frequência, vai definir as urgências de reposição. Então ele passa a ser a ferramenta principal da metodologia. E essa é a parte interessante da coisa, né? Porque assim, você estava comentando de quando falta e quando tem excesso, que as duas coisas são problemas. Então, assim, são desafios que a gente realmente enfrentava, a falta e o excesso. Os dois são péssimos, péssimos de maneiras diferentes, mas ambos péssimos. A grande ideia do buffer é a gente resolver esses dois problemas. Então, você nem chega no ponto de ter a falta, porque o buffer ele vai dar conta, tipo... O Gui vai explicar melhor como eles são divididos, mas ele tem uma parte que é para dar conta disso, para não ter falta. E você não vai pecar pelo excesso porque você sabe até quanto pedir. Então você não vai jogar um super pedido para lotar o estoque e falar nunca mais vai faltar. Não é isso. Você vai fazer isso de uma forma muito mais otimizada, muito mais inteligente e muito mais direcionada. Acho que isso, assim, resolve de uma maneira No incrível. caso da Indorama, a gente está falando de uma gestão que inclui uma carta de clientes, de quantos clientes a gente está falando, assim, para eu ter uma dimensão da gestão, Nossa, né, de desse clientes planejamento. na faixa de milhares. Tá. De A produtos. gente está falando De produtos, nós temos na faixa de centenas e também na faixa de milhares, se a gente for considerar As variações. variações e se a gente for considerar alguns produtos. Então, assim, claro que tem os nossos produtos principais, mas a gente também tem uma grande variabilidade. Então, a gente tem que também conseguir jogar com isso. E, assim, realmente, tipo, se for pensar em comportamentos de clientes, muitos são parecidos, porque muitos estão no meio dessa volatilidade imensa. Mas a gente tem grandes clientes. E esses grandes clientes trazem grandes volumes. Então, a gente tem que saber o quanto dosar isso de, tipo, posso trazer muita matéria-prima para isso, posso comprar muita embalagem para isso, mas tenho que fazer isso de uma maneira realmente otimizada, porque senão a gente vai acabar gastando muito e vai fazer o que com aquilo? Então, por mais que tenha muita demanda, a gente tem que saber dosar isso ao longo do ano também, pra gente não fechar no vermelho, né? Porque Não senão é a faz ideia, sentido. né? Assim, essa dor é muito grande. É. Assim, você está dizendo que hoje você É. tá, assim, essa dor passou ou ela é uma dor menor? Como é que você se sente? Agora em abril, que a gente fez o fechamento, né? A gente fez a Live. virada, o Go Live. Então, assim, eu tô esse mês de maio de 2024, eu tô, assim, pegando as primeiras sugestões vindas já do DMRP para passar adiante como sugestão de compra. Então, assim, eu tô começando a colocar isso na rotina, sabe? Como foi? Depois me conta como é que É. foi esse processo de adaptação também, né? A gente fala Sim. como mudar um hábito, né? Sim. Fazer diferente algo que você está acostumado a fazer em outra Bom, metodologia. eu sou uma pessoa que gosta de mudança, que gosta de otimização e que eu sempre falo, se a gente vai mudar alguma coisa para melhor, eu sou a pessoa que quer estar lá, sabe, fazendo, tomando a frente. Então, gostar de mudança já faz isso ser muito mais fácil. E como a gente começou a, sabe, desde o começo mesmo, tipo, conversar, desenhar, passar o nosso processo, passar as nossas dores. Então, também, o fato de trazer a metodologia, da gente ter treinamentos, tudo isso facilitou. Então, assim, é difícil trocar uma metodologia, fazer diferente, por si só já é difícil. É a mesma coisa, tipo, você tem uma rotina e você passa a fazer diferente. Claro que nos primeiros dias você vai olhar,
fazer diferente aqui, mas eu gosto disso, então para mim é fácil, sabe? Dentro da parecendo um milagre essa metodologia. história. Eu tenho que fuçar mais. Não, não eu vou dizer, é. não, eu vou explicar por onde eu tô achando o milagre. Primeiro, o diretor veio e falou, olha, pesquise isso aqui. Aham. Ou seja, a alta direção já estava consciente. Esse Isso é um faz toda a grande diferença. desafio. Com Exato. certeza. Faz toda a diferença. Aí na mesma empresa você encontra uma pessoa que está motivada pela mudança. Aí você fala, caramba, entendeu? Então assim, eu acredito em milagres. Eu queria que a Bom. história, né? Não acredito em bruxo, mas que existe. Agora Mas você parece entendeu o porquê do pessoal do time tá aqui. E Entendi. eu acho que esse é um caso bem bacana, assim, eu como UGS como empresa, né? UGS como empresa, eu tô lá ligando, mandando e-mail, fazendo apresentações, fazendo webinar, tentando... E o DDMRP é muito desconhecido no Brasil, vamos dar um ponto isso. O Brasil é um país que adotou muito tarde a teoria das restrições, não implementou muito, não pegou, aqui o Lean pegou muito mais forte, e por algum motivo as pessoas acham que são coisas opostas, e o que a gente tem que dizer que não tem oposições, né? Estão os dois falando da mesma Eu coisa. tinha ouvido falar que o Lean era oposto à teoria das Não restrições. oposto, ele é oposto no sentido de se tu tem teoria das restrições, tu não vai fazer Ou Lean, uma se tu tem coisa ou outra. É, E na verdade, se tu lê direitinho, os dois estão falando de melhoria de fluxo. sim. Certo. Ou seja, Pra melhoria mim de é fluxo. isso, eles trabalham... e DDMRP veio juntar isso, né? Então, quando a Mariane chegou, ela foi pro LinkedIn, botou lá, procurou, achou alguma coisa que eu escrevi e veio falar comigo. A gente fica, pô, ela já está interessada, ela já sabe o que é isso. É um passo que é difícil encontrar na empresa. É. E daí torna o processo muito mais simples. Mas a dedicação, como ela falou, a dedicação dela, da equipe, em aprender, em estudar, em querer e aceitar o que o terceiro está vindo dizer que tem que mudar, ajuda muito nesse processo, né? Eu fico bem curiosa para entender esse processo, me colocando ali a mão de obra, a galera que trabalha junto e tal, tendo que aplicar, né, algo novo. Eu queria ouvir de você, Hugues, como que costuma ser esse processo e como foi esse processo com a Endorama, até para entender o tempo que leva, né? O quanto custa isso para a empresa da Agora Stanley. você tá apertando uma dor dele agora. Isso, vamos lá. O processo, claro, em casos como o Pindorama, foi mais rápido e mais indolor. É um processo que é dolorido, porque tu precisa ter um sponsor, ou seja, alguém ativo que compre a ideia. Um patrocinador. Que não necessariamente ele dá alta gerência, mas às vezes é um gerente, às vezes um diretor, mas alguém que, cara, isso aqui vai fazer diferença no meu resultado. Ele tem que ter caneta. Ele tem que ter a Ele caneta. pode gostar, mas importante. ele tem que ter É caneta. Ele tem que ter, porque ele vai ter que... E daí, tu vai fazer o convencimento. E daí, como é que é esse convencimento? É mostrando que a vida deles vai ficar mais fácil. E daí, eu volto para aquilo que eu queria fazer. A vida planejando com o DDMRP é mais fácil. Porque a claridade e a visibilidade de informações é muito maior. Ou seja, tu tem tudo no mesmo lugar, tu tem todo mundo usando as mesmas regras, tu não tem mais 1 milhão de planilha de Excel que depende do mestre, dos magos do Excel para fazer funcionar. Não, tu tem E uma... que nunca pode sair da empresa, né? Que não pode, ele é patrimônio, ele recebe plaquinha, né? E quando ele sai, vai ter que contratar outra plaquinha, porque vai começar do zero. Então, e esse é o caminho que a gente leva, cara, vai ficar mais fácil para você. E daí a gente vai mostrando a cada passo, a cada mudança, vai mostrando, por isso é melhor aqui. Porque a gente vai fazer. Agora, eu brinco, né, que se tua empresa começa às 7h30, às 7h35, tu sabe tudo que tu tem que comprar ou produzir. No dia, pelo menos. Isso. Amanhã as coisas podem Amanhã mudar. As coisas podem mudar, mas Sim. hoje é isso. Por quê? Porque a ferramenta permite, ela de uma forma muito simples, ela entrega o que eu tenho que repor e quanto que eu tenho que repor. São as duas perguntas principais em termos de planejamento. Então, se a maior dor está resolvida muito rápido, o restante do teu tempo tu vai utilizar para cuidar dos incêndios, para cuidar das urgências, para planejar melhor, para ser analista de verdade. O bem, tu vai ser analista de verdade e não só um bombeiro com título de analista. Tá. Sim. Eu tô recebendo pelo ponto aqui, cara.
Que a gente deixou passar uma palavra sem traduzir. Eita. É. Comigo vai ser assim, tá? Vai ter Será que eu já entendi ou Não, eu mas não acho que você ouvi? passou por você e a gente. Mas filtrar aqui. Lean. Lean. O que é o Lean? Vamos lá, eu não sou especialista em Lean. Só me Lean diga é uma o que é o metodologia de planejamento que foca em reduzir os desperdícios no processo de produção, no processo de planejamento, processo de venda. Hoje é utilizado em tudo. Então, Lean significa enxuto. enxuto. Manufatura Então, ele é enxuta, um- isso. Ele é Você tornar o enxugar o processo que você enxuto. puder enxugar. Se tu tem um processo enxuto, tu tem um melhor fluxo, seja de material, seja de informação. Tá. E aí por que que alguns colocam como oposto ao DDMRP? Quem bota é por desconhecimento. Se tu olhar e ler DDMRP, tu vai ver que ele é baseado em Lean, TOC, Kanban e RP. Ixi, agora vai. Agora deu. Ele é baseado nas Não, quatro. mas traduz por que ele explica, por favor. Por que ele é colocado como um contraponto, como contraponto? Porque nós estamos falando de também Brasil. ele também não é enxugar, ele também é não. enxugar, mas a gente está falando de Brasil. No Brasil, tu tem que torcer para um time. Tá aí um bom ponto. Tá aí eu não posso discordar. A polarização das metodologias. Não tem nenhuma justificativa para tu não fazer as duas coisas. Tu manter metade rodando em Lean porque está funcionando muito bem e adaptar com o DDMRP só onde precisa. São metodologias que poderiam ser trabalhadas conjuntamente, Sim, então. elas são complementares, se Várias. você for pensar que todas elas buscam o quê? Otimização. Otimização. Elas Eu existem penso assim, pra se você otimizar. tem uma variação lá na ponta, não dá para enxugar tanto assim. Né? Porque chega. Enfim, você tem que ter esses pulmões para aceitar variações. Se você sim. enxugar, A diferença do Lean e do DDMRP é como é que tu constrói esses pulmões. A forma de construí-los Tá. e o disparo deles. Né? O DDMRP traz o desacoplamento. O Lean traz dezenas de desacoplamentos. O DDMRP vai escolher pontos de desacoplamentos. Estratégicos. Entendi. Então, esse ponto de desacoplamento faz isso, começa a ser as pequenas diferenças. Mas como eu disse, tem muito mais a ver com torcida do que com É muito mais baseado em fé, então. em fé, isso. Agora, quando a gente fala de manufatura enxuta. Eu vou apanhar de muita gente do Lean, né? Por quê? Não, gente, não. Aqui é o seguinte, a gente tem que trazer o nosso ponto de vista. Né? Se tem gente que gosta mais do Vasco do que do Flamengo, o problema é tem dele. problema. O problema é dele. Falando do Lean, da manufatura enxuta. Quando a gente fala do Lean, então ele acabou ele acabou trazendo um problema, que é a questão da implantação. Eu vou dizer por que isso que eu acompanhei a implantação do Lean. Porque quando o cara vai implantar o Lean, na verdade o que ele faz? Ele reforma a empresa inteira. Ele tem que reformar a empresa inteira. Ou seja, não é nada trivial isso, não é você colocar alguma coisa, é você reformar tudo. O DDMRP também causa esse estresse de você... Ele é um estresse menor porque o DRMP ele surgiu primeiro como um motor. Ele surgiu como o gerador das reposições. Me diga quanto eu preciso repor. Tá. E ele evoluiu pensando no demand driven, ele evoluiu para modelos operacionais, evoluiu para um SNOP, né? E agora nós vamos para mais um, né? Mais um, cara. Sales e- Terceira página já. Para vendas e operações, né? Pro programa, ou seja, e evolui para um sistema adaptativo, que daí sim vai englobar a empresa inteira. Mas o que a gente fala, e muitas vezes quando eu estou fazendo venda, eu falo, cara, só coloca o motorzinho e resolve essa dor que você tem agora. Porque pode ser que tu não tenha as outras dores Ainda. ainda. A gente, Não, a gente precisa tirar a prova real com a Mariane, né? E saber, foi sofrido, Mariane? Olha, da mesma forma que é difícil uma mudança cultural, que é difícil uma implementação, eu não vou mentir que não é difícil, porque por si só. Tipo, toda implementação é difícil. Exige, de novo, muita dedicação, exige muita disposição, exige muita colaboração. Então, assim, não é uma pessoa sozinha que faz tudo. A gente precisa realmente de uma equipe, de um time, de pessoas de outros setores também colaborando. Então, assim, se tudo isso caminhou tão bem, se tudo isso deu tão certo, foi um grande trabalho em equipe, sabe? Então, assim, realmente, tem lugares que essa própria necessidade
de colaboração torna mais difícil, porque tem lugares que tem pessoas que vão resistir muito mais, não vão querer colaborar, ou mesmo elas não vão ter a visão do quanto aquilo vai melhorar. Se você não tem a visão da melhoria... Mas quem que é responsável por dar essa visão? Isso vem da liderança, você falou como que você chamou? Autodireção. O patrocinador? Não, o patrocinador, né? Então, no caso de vocês, no caso da Indorama, veio da onde essa motivação para trazer essa aceitação, né? Veio de baixo da hierarquia, de cima? Já tinha uma aceitação da diretoria? Não, assim, por já ter vindo da diretoria, isso já é um passo à frente. Pra mim, tipo, a minha visão mesmo, enquanto líder do projeto, o que fez grande diferença foi eu sempre ter deixado claro para todo mundo e sempre ter envolvido os outros setores nisso também. Então, as pessoas sabiam por que elas estavam colaborando com alguma informação, elas sabiam as etapas, elas foram treinadas. Então, isso tudo fez diferença. Porque uma coisa é alguém chegar e te pedir e falar, me passa esse papel, eu preciso de tal coisa. E você nem sabe pra que aquilo, você nem sabe o que vai melhorar, você nem sabe o que o seu trabalho vai ser impactado. Então, o fato de ter deixado isso claro, de ter trazido as pessoas para perto dessa mudança, também, assim, impactou muito, muito mesmo. A gente tem que lembrar que o PCP, lembrando lá das falas da Mariane, o PCP é o lugar que as fábricas, as empresas, as indústrias, eles fazem alguma coisa lá, já me disseram que se eu tirar dá problema, mas ninguém tem muita certeza do que eles fazem lá. Então. Só quando fura o cano. Então é trabalho de encanador. Tu passou a casa inteira, se não estourar cano durante os 20 anos da casa, tá tudo certo. Tu não vai lembrar do nome do encanador. E o PCP tem muito esse detalhe. Então é um grupo que acaba ficando fechado em si, porque ele sofre pressão do financeiro para baixar estoques, do comercial para ter tudo disponível, da operação para lotes enormes e poucas mudanças extremamente eficientes, sem mudança. Exatamente. E daí a gente volta o conceito que o DMRP vem trazer. Tu tem que mudar a forma de medir as pessoas. Se tu medir toda a tua fábrica por eficiência, ela vai reagir ao DMRP mal. Porque a gente vai pedir lotes menores. A gente vai pedir mais trocas de produção. Se tu orientar o pessoal de logística por ocupação de espaço, por frete, eles vão ser resistentes, porque tu vai fazer mais fretes, porque tu vai ocupar mais ou menos espaço, tu vai mudar os espaços que tu quer durante o ano. Entendi. Porque no fundo, se você não fizer isso, você vai ter a espera de um milagre, porque não tem como. Não tem como. Entendi. Tu precisa que todas as áreas comprem a ideia de a empresa vai ganhar mais dinheiro. Não, mas você já imaginou, você é o portador de más notícias, né? Porque se o cara... Sim. Né? Chega assim, cara, é o seguinte, deixa eu te dar as más notícias. Se você fizer tudo isso que eu vou te falar, vai acontecer isso. O cara fala, cara... Né? Mas é que o que eu tô dizendo é que eu entendi que o ganho é total. Mas se você for pegar por área, o zagueiro vai levar mais gol. Isso. O meio de campo vai deixar passar mais a bola e tipo, todo mundo... O atacante vai ter que perder mais vai gols, perder mais gols. mas ele vai fazer mais, no final mas ele o time vai ganhar. O time vai ganhar. Me lembrou o Zico, já que você falou de Flamengo, o Zico uma vez falou assim, pô, mas estão levando 4 gols, sim, a gente faz 6. Então, mas eu acho que tem um pouco disso, porque a gente está lutando, eu vejo as empresas lutando quando eu chego, antes de fazer diagnóstico, é uma luta interna. A compras querendo lotes enormes, operações não querendo, sabe? Tá todo mundo brigando o tempo todo. Mas, de novo, cultura organizacional, né? Organização. Mesmo o que me espanta é quando vem uma iniciativa, eu vejo muito mais comentários dentro de entrevistas, matérias e tal, quando isso vem de baixo. Então vem de um gerente ou vem de alguém do operacional. Então tem uma resistência para a ideia ir subindo até quem dá a canetada e libera a verba, né? Vindo de cima, ainda assim, existe uma hierarquia inversa que atrapalha o processo? Sim. Me espanta isso, porque se a gente está seguindo uma hierarquia e já vem de cima e ainda assim... Mas é aquele estranhismo de tipo, nossa, mas eu fazia assim, eu estava acostumado a fazer assim, agora estão falando para fazer diferente? Ou se não, eu tô esperando chegar um lote imenso e não tá chegando, o que tá acontecendo? Então tem mesmo, as pessoas estranham as mudanças. Só que quando elas começam a ver que aquilo tá melhorando,
o jogo muda. Mas é que às vezes a pessoa que faz muito a parte operacional, às vezes é difícil ela ver uma parte mais estratégica. Então, é o que eu estava explicando, né? Tipo, às vezes fica difícil de falar, vai mudar uma coisa em um setor, outra coisa em outro, mas a gente vai ganhar o jogo no final. Então, a gente precisa trazer essa visão de que vai ganhar o jogo no final. É esse o ponto, é aí que a gente vai A chegar. liderança tem que, de fato, formar um time, né? Sim, E que ele tem que ser recompensado pelo ganho no final. sim, Ele exatamente. não pode ser recompensado só pelo Tem que ganho. pensar onde estão os incentivos. Os incentivos é como medir as pessoas. Se o meu PPLR é por divisão, por setor, a fábrica está perdida, tá? A empresa está perdida. Sim. Porque cada um vai fazer o melhor para si. Esse é o Só. ser humano. O ser humano Vai fazer faz só o que é pra melhor si. Pra si. Quem mais fala sobre isso é o Freakonomics. Eles falam muito sobre a questão de onde se colocam os incentivos. Diz uma coisa. Você já tinha um ERP, certo? Teu ERP provavelmente já tinha MRP. Então vamos lá, ERP é o software gerenciador da empresa inteira. MRP é o software de gerenciamento da manufatura, da fabricação em si, certo? Traduzir corretamente? A ideia é trocar o MRP, trocar o ERP. Quão dolorido é essa transição? Ou é simplesmente colocar uma coisinha que conecta no MRP que está funcionando? Tem essa conectividade. A gente troca, ele vai trocar o MRP. É, As funções- Vai trocar o Ele troca o MRP. O que MRP. fica do MRP são as funções operacionais do MRP. Criar uma ordem, criar fisicamente, Sim, girar sim. a ordem, a fazer apontamentos e baixas de estoque. Sim. Mas a inteligência do MRP, que antes era rodando MRP e MPS, mas uma Aí ia sigla, ser trocada. Já traduz, Perdi por nas favor. siglas. é isso. O que é o sistema de planejamento de scheduling, né? Plano mestre de produção. Agendamento. De agendamento, É. né? O sequenciamento, ou seja, quando eu pego lá, eu tenho essa quantidade de pedidos que eu recebi, eu faço a explosão deles para saber que matérias-primas eu preciso ter, quantas ordens de produção eu preciso gerar. Isso a gente substitui pelo DDMRP. Quanto tempo essa implementação dura? Com acompanhamento pós-Go Live, até 8 meses. É. Isso depende muito da quantidade de gente envolvida, do quanto a equipe do TI comprou o projeto. A equipe TI ela é extremamente importante nesse momento, Sim. porque ela tem que gerar os dados para eu ler. E se essa equipe não comprou o projeto e botou fora da prioridade, daí a história de ter o patrocinador Sim. com a ideia comprada, porque daí ele vai botar os prazos que ele precisa. Mas é uma implementação que a gente consegue fazer entre 4 e 6 meses para a saída de ao vivo, e daí a gente normalmente faz 2 meses de acompanhamento, e daí a gente passa depois o resto da vida acompanhando com eles. Que a gente daí Ele tá tá junto pra viciado, sempre. ele precisa daquela Ele ferramenta. precisa da presença Não, ele não precisa, mas a gente gosta de estar lá, a gente gosta mais que eles. Ele se apega muito fácil. apega. Eu acho que ele não vai sair daqui, sabe? Tipo, Mas também a gente vai descobrindo melhorias possíveis, a gente vai descobrindo outros desafios e tentando trazer soluções também. Então é uma parceria. Isso Tem é. um período de adaptação, assim, a gente começa a calcular Sim, os sim, ganhos a isso. partir de 3 Sim. meses, 4 meses. Como é que funciona isso, assim, Vai pra depender entender se muito- funcionou isso, mesmo? Depende muito do mais tempo de Mais entrega. Não vou nem macio. falar lead time. Já ia, Já ia, É, a gente ia falar Depende direto. do tempo de entrega dos produtos. Se são tempos curtos, a gente consegue rodar mais rápido e ter resultados antes. Falando em matéria-prima, que veio um monte de coisa da China, 90, 120, então a gente vai levar 3 a 6 meses para ter isso. Mas é notável a percepção eu brinco que a gente atua em 4 pontos, né? A gente quer entregar resultados, ou seja, mais estoques e menos... mais disponibilidade. mais disponibilidade com menos estoque. A gente quer entregar visibilidade, que é ele poder ver as necessidades de forma muito clara. A gente quer entregar acompanhamento, ou seja, a gente quer estar próximo do nosso cliente. Então, visibilidade. E o último, né, claro, a facilidade de planejamento. Facilidade e visibilidade, eles são quase automáticos, Imediatos. assim. Imediatos. Ou seja, ele já tem um ganho ali de cara. E daí com o tempo vem vindo os resultados. E daí depende de como estavam os níveis de estoque, como é que estava o nível de atendimento, aí Sim. vai sim. variar. Nós estamos falando de 3 a 6 meses para começarem a aparecer as primeiras reduções. E daí, claro, estar com um cliente. Tipo assim, a Mariana de Topar está aqui hoje, mostra que um desses pilares ele está ganho.
ela topou vir, topou se expor, né? Então isso pra gente foi muito legal isso. Parabéns. Cara, em 2014 você teve essa ideia, né, de fazer para colocar em mais clientes e mais Em indústrias. 2014 eu comecei a fazer a primeira implementação do Brasil, de DMRP. Primeira implementação. Do Mas Brasil, mas você tinha feito uma na empresa que Isso, você trabalhava. Então, 2014. Isso. Daí eu saí, em 2018 eu saio e daí começo a 2018. montar, E a quanto montar a WA tempo- Solutions. E quanto tempo você demora para criar o produto? Porque você fazia isso na unha, certo? Era Na um unha. cliente por cliente. Se a pessoa for fazer um desenvolvimento do zero, É. Não, quero dizer o seguinte, porque hoje você tem um modelo que você leva pro então, cliente. isso que eu fiz. Em 2017 eu tive a oportunidade de apresentar o meu case dessa empresa, que é chamada Ceramfix, em Gaspar, mais argamassa, para a Carol Ptak, que é a criadora da metodologia. Como foi isso? Conta isso. O cara vai passando... Pois é. Ela veio para o Brasil para fazer o primeiro curso, em 2017, dezembro de Já 2017. amei que é uma mulher. Não, e ela é o Messi, tá? Se a gente for fazer uma referência futebolística aqui, ela é o Messi de supply chain, de cadeia de suprimentos no mundo. Então é alguém, poucas Zico. pessoas... No o caso, Zico. o Zico. Para nossa referência, é o Zico. Para nós é o Zico. É o Zico. Os Os flamenguistas flamenguistas, é o Zico. exato. Flamenguistas é o Zico. É sala É o da Falcão. representatividade. É o Falcão, então. Lembra que você Pode ser falou o agora há Falcão. pouco, só voltar a fila, né? Voltar a fita. É que você falou que todo mundo tem que ter um time. Tá vendo? Isso. Comprovamos a tua hipótese. Pode Todo ser mundo tem um negativo. time. E aí eu me inscrevi pro curso. Aí Do me curso de ligaram- uma coisa que você já tinha implantado, que você sabia tudo. Já tá isso. Eu Tá me bom. inscrevi para pegar a certificação. Daí ela, tá, mas de onde é que veio isso? Daí eu falei, não, eu li um paper aqui, comprei o livro e implementei. Não, então tu vai vir para São Paulo e vai, além do curso, tu vai fazer a apresentação. Daí eu tive a oportunidade de jantar com ela. E no jantar com ela, jantou uma outra pessoa chamada Juan Camilo, que hoje é meu sócio. Que é um colombiano que em 2014 tinha começado na mesma jornada que eu, lá na Colômbia. E... Como programador. Não, ele é da área industrial, chão de fábrica também, assim como eu. Não, como PCP. Como PCP, como PCP, programador de... Programador e controlador de produção. Por isso que eu falei É que programador. o programador já fui no... Não No- desenvolvedor de pessoa- não software. desenvolvedor de Programador e software. controlador de produção. Tá. E daí a gente meio que clicou, bateu, a gente disse, cara, vamos casar. Deu match. Deu match, vamos casar. Mas naquela época eu tava na Ceramfix ainda, E ela foi o Tinder, então, de vocês ela dois. foi o nosso Tinder. E Tô entendendo e ela- tudo agora. E foi ela que disse assim, cara, vai fazer isso. Tu não precisa trabalhar com uma empresa, tu pode fazer isso. Às vezes pra mim, ser empreendedor era algo fora da... E daí, em 2018, quando eu saí da Ceramfix, a gente ligou, né? Aí eu fui ligar o contatinho, oi sumido, Tá lindo. Eu tô oi adorando. sumido. E ele veio Sabe pra o que cá, eu ele vai tô estar imaginando? Eu aqui. tô imaginando deixar o áudio Tá muito e fácil, fazer um entendeu? desenho, Assim. aqueles, sabe aqueles Draw My Life? Nossa, verdade. Daí Draw My vai, Life. daí aparece Ia os ficar caras. muito bom. Eu bom, acho que a gente sempre poderia falar de tecnologia e indústria desta Com as maneira. exato. Muito mais fácil. E daí ele falou, cara, então faz o seguinte, não desenvolve, vamos ser sócio, te dou o meu software, carta branca aqui, ó, usa como tu quer. Ah, ele já tinha. Então Ele tava desenvolvendo lá ele- bem o produto mesmo. produto. Algoritmo, isso. bonitinho, tal, Daí blá, eu blá, peguei, transformei para uma versão Tupiniquim. E daí... blá. Versão brasileira. Versão Famosa brasileira. Tupiniquim, é tão legal. Você falou, É, demais. você falou que foi primeiro. É Primeiro isso? implementador de DMRP no Brasil. Você sabia isso através dela, da Isso, metodologia, isso, eu fui como descobrir. ela que Isso, isso, porque o instituto, né, que ela toca no instituto, que ele trabalha com educação e certificação de software. Então ela tem noção de todo mundo que está implementando. legal. Ah, então, e ela certificou esse software? Isso, nosso software hoje é certificado. Esse instituto certifica os softwares. Isso, e esse marketing pessoal, né, de ter sido o primeiro, de ter implementado isso te ajuda, tem te ajudado a abrir portas? Então, eu fui sempre uma pessoa muito avessa a aparecer. A exposição. A exposição. Que barra, hein? Mas me convenceram. mas me filmando. O pessoal vem me convencendo, inclusive 2023 foi o ano que eles realmente me convenceram que eu tenho que fazer isso. Então eu venho me expondo mais, venho escrevendo mais, venho participando mais de ambientes como esse, né? E aparecendo mais, falando mais. Já vamos escrever um artigo sobre esse monte de sigla aí lá pro Sim, hein? Olha aí.
Sim. Justo. Bacana. Disponível. Bacana. Quantos clientes hoje no Brasil? Hoje a gente tem 10 clientes implementados no Brasil e esse é o ano que a gente quer fazer virada. A gente fez um planejamento de crescimento orgânico, ou seja, sem investimento externo, sem trazer nem dinheiro da Colômbia mesmo. Era um investimento crescer naturalmente. A gente tem um grande parceiro, que foi a ArcelorMittal, que é nossa parceira no Brasil. Mas que por que um grande parceiro? Eles são um grande fornecedor de aço. Onde que está a parceria? Porque eles nos permitiram fazer todas as traduções. Eles toparam entrar com a versão toda em espanhol e esperar eu fazer toda a tradução para o português. Eles são usuários, então. Acho que eu meu cliente, isso. Ah, tá. E daí agora eles estão expandindo. Uma vez por ano, entra mais um pedaço da ArcelorMittal para dentro do nosso portfólio. Que legal. Eu fiquei curiosa, continuou na minha pergunta anterior, essa coisa Mas a você historinha trouxe, tá legal dos dois, né? tá ótimo, do empreendedorismo e como você viu isso como uma possibilidade de negócio, né? Como foi encarar o primeiro cliente? Falar, olha, eu fiz um curso ali, Eu estava pegando só nos peguei um pontos fracos dele. certificado. Sou pioneiro nisso. Sim, você quer ver como que faz? Veio do meu TCC? Ele vai se jogar no show e ficar em posição de fetal daqui a pouco. Eu não vou falar da Arcelor, porque a Arcelor estava pronta para receber o DDMRP. Que a Porque dor era muito já grande. muda A dor era muito né? grande. Então, a Arcelor foi o cara que eu implementei. O primeiro cliente foi um cliente chamado Hennings, que fica em Blumenau, Santa Catarina. Ele é o importador e distribuidor de mangueiras e conexões. Provavelmente 80% da feira deve ser cliente deles aí. E eu cheguei lá sozinho, né? Olha só, eu sou o Hugo, moro em Brusque, trabalhava na Ceramfix ali. Você nunca tinha vendido nada na tua vida? Oficialmente não. Tá. Eu Oficialmente fiquei tava lá. imaginando o que foi o extraoficial, Não, né? eu trabalhei para a ExxonMobil e eu era gestor da rede de postos e daí uma vez por mês eu tinha que bater o número de lubrificantes que foram vendidos. Só que eu chegava lá e dizia, se tu não me baixar o preço, eu não vou poder, se não comprar o lubrificante, eu não posso te dar o preço da gasolina. Então não chega a ser uma venda, né? Tá. Sim. Tu não tem que Era fazer uma força. ameaça. Era uma ameaça. Era uma ameaça. Outro tipo de negócio. Outro tipo de negócio. Não, é maravilha. Não Então funciona. você tá lá com a maior cara de pau na rede. Isso. Desce em Tamazugues, onde é que fica a empresa de vocês? Lá em casa? Eu adoro essas histórias. É tu e quem? Eu e meu sócio. Pode falar com a minha equipe. Eu e o Victor Hugo. A minha equipe sou Eu eu. e o Victor Hugo. Onde é que ele fica? Lá na casa dele. Ele tem 21 anos. E a casa fica na Colômbia. Não. O Victor Hugo não. O Victor Hugo É o teu filho? Não, o Victor Não, é meu ele filho, é mas TI. o Victor Hugo era o irmão do meu amigo, que era um bom desenvolvedor de programa. Ah, tá. Hoje em dia eu sei que ele é excelente. Excelente. Mas você só sabia que ele era bom. Eu só sabia que ele era bom. E daí, cara, eu passei por todo o perrengue de, cara, Hugo, como é que a gente vai confiar? Cara, tua empresa amanhã tu não tem dinheiro para pagar, acabou. Mas você entende a desconfiança do cara, né? Porque Sim, perfeitamente. Compreensível. E foi convencendo, fizemos todo o trabalho. Nesse intervalo que eu estava vendendo para ele, eu fui pro México para implementar na Daimler, que é a fabricante de caminhões da Mercedes, porque a Colômbia conseguiu vender lá, não tinha ninguém para ir, eu estava aqui sem fazer nada, né? Fui eu para lá para fazer a implementação e daí lá eu recebi a chamada, concordamos com tudo, só vamos precisar do que a Colômbia assine também, que se der algum problema, a Como Colômbia foi esse assume. momento? Eu fiquei muito pensando Não, foi nesse... pulando. Eu fechei. Assim, ó, Não. Vamos lá, eu tive uma sorte, vamos lá, eu até que vai ficar chato, mas eu vou falar. Eu passei 3 semanas lá em implementação em Saltillo, no México. Altitude, frio. Assim. Aí assim, vai ter um curso com a Carol em Cancún. Saí de Monterrey. Isso, pra Cancún. Pra Cancún. E daí eu fui pra Contraste. Cancún fazer os últimos cursos com a Carol. E daí no meio do curso toco o telefone, eu atendo, aí foi vibração todo mundo, né? Comemorando aí o primeiro cliente, o primeiro cliente conquistado. Organicamente, Muito legal, né? muito Sim. legal. E hoje eles são alguém que fala da gente o tempo todo, sabe? Poderiam estar aqui testemunhando. À vontade. Legal. Foram 2 segundos nessa alegria, né? Porque tem o oba-oba, daí vem o epa-epa, Isso, né? tem E que voltar. agora? Oba-oba, Legal, e agora? Agora Errou. eu tenho que voltar porque agora eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer.
E agora tem que colocar tudo E que eu agora falei em como é que prática. eu faço, Tudo né? que eu falei tudo tem que valer. Agora tem que E funcionar, daí, né? daí eu acho que daí entra o que a Mariane falou lá no começo, é dedicação. É, Aí eu botei corpo e alma, né? é. Cara, a pandemia deve ter sido uma pancada, que você tá contando exatamente quando você começa a colocar a cabecinha pra fora ali e tal. É 2000, outubro de 2019, eu Ah. assino com eles. Quando vai sair ao vivo, estoura a pandemia. E daí esses caras disseram pra mim, aí um ano depois, assim, fizemos o final da implementação toda online, né, tentando descobrir como é que fazia. Hoje a gente fez 100% da implementação da É Indorama verdade. online. Foi 100%. 100%. Conhecia O a pessoal Mariane. aceitou bem? Sim, sim. Porque assim, Tudo foi implementado com vocês? Foi tudo 100%. online? Eu conheci a Mariane hoje. a gente se conheceu Olha hoje só. pessoalmente. De reunião Bacana. já desde agosto Estamos nos de conhecendo aqui, 2023, então, mas todos a gente se conheceu aqui hoje. Assim, exatamente pela pandemia, a gente já tinha esse costume de fazer reuniões, de trabalhar online mesmo. Então, isso foi tranquilo, mas eu imagino os primeiros, assim, nessa diferença, nessa adaptação. Como é que você consegue, ao mesmo tempo, fazer o papel de planejamento e implantação de um módulo novo de um cara esquisito que veio ali? Do nada. Porque você trabalha 10 horas por dia. Aí aquilo requer mais 2 horas por dia. É bem difícil, né? Olha, isso foi uma coisa que eu até já conversei com o pessoal da equipe, já conversei com o gerente, tipo, teve dia que eu precisei entrar mais cedo. Tinha dia que eu sabia que o que eu tinha que fazer, e o que eu tinha que entregar, e o que eu tinha que avançar no projeto, ia me exigir mais horas. E assim, eu me organizei, soube priorizar e soube separar as horas para aquilo. Então, assim, tinha hora que eu ficava totalmente focada no projeto, 100% focada naquilo. Então foi um grande trabalho de priorização e assim, esse know-how de projetos, esse conhecimento, tipo, fez muita diferença. Porque se você não tem isso, você se perde. Tipo, é normal, Mas a é atitude, difícil. o que fez a diferença é a Sim, atitude. Não é sim. teu conhecimento, tua habilidade, é a tua atitude. Assim, Sim. cara, eu preciso chegar mais cedo porque... Preciso. É. Tinha dia que precisava. Tinha dia que eu falava pro meu marido, hoje eu vou ter que dar 300%. Hoje não tem negociação, é isso, sabe? Ela falou de dedicação, tá aí. É, dedicação, Mas é isso. você percebeu o resultado disso, o saldo disso? Foi revigorante? Sim, Valeu foi. essas horas Nossa, extras? o avanço no projeto, semana a semana, a gente acompanhando isso, ver a coisa evoluindo. Nossa, isso pra mim fez valer tudo, sabe? E era mesmo aquela coisa de eu vou me dedicar aqui pra tornar minha vida mais simples Sim, no futuro. sim. É isso. Tipo, eu sempre consegui enxergar isso. Então eu sempre consegui enxergar a melhoria. Eu sabia que precisava Você me dedicar entendia para o porquê. aquilo. Esse era o motor, Eu né? sempre soube o porquê daquilo. Porque assim, a vida do planejador ela é difícil. Ainda mais quando você cuida de carteiras diferentes. É toda hora uma pessoa de um setor, de alguma coisa que você cuida completamente diferente, te chamando, falando que precisa priorizar aquilo. Então, assim, é corrido, sabe? Não é assim, ai, calminho, tô aqui sem fazer nada. Não tem isso. Quando alguém te convoca pra uma reunião, você quer morrer. Né? Não, é sério, porque eu fico imaginando. Imagina alguém bloquear a agenda dela por meia hora. Ela fala assim, cara, meia hora. Não, e reuniões seguidas de assuntos completamente diferentes. Tinha dia que eu anotava tudo, sabe? Porque assim, eu sabia que aquele tempo da reunião eu tinha que falar aquilo que era importante, depois eu tinha que checar aquele outro ponto, aí pra entrar na outra reunião eu precisava ver com alguém uma outra informação. Então assim, sempre foi corrido mesmo. Aí a hora que chegou o projeto, tipo, a gente já pensava que ia ser corrido mesmo. Mas eu peguei esse projeto, eu substituí férias e depois a coordenadora se desligou. Então, assim, isso Não também... para de piorar essa O história. burnout não veio, o burnout foi. não Isso ainda, veio. agora que ela falou, eu lembrei É. que o projeto era ela, mas mano, Sim. daí um belo dia a outra pessoa não tava. Daí pensa meu coração batendo assim, né? Ferrou. Ferrou tudo. Isso também foi confiança É. sua no meu trabalho. Isso. Daí a gente falou, não, até vou porque assumir. por desespero não tinha muita opção, né? Mas assim, pra mim também foi difícil esse momento, mas eu pensei, agora é mais dedicação ainda em cima desse projeto. A gente vai ter que fazer isso andar, a equipe é essa. Eu tenho uma... E vamos lá. Agora, para afunilar para o nosso final, eu sempre pergunto uma dica, né? De tudo que vocês falaram ou das experiências profissionais de vocês, pessoais também, alguma dica para o pessoal consumir em casa, tá? Então, eu pedi uma referência.
Quais são as suas referências de podcast, artigo, textos? O que você quer deixar para a galera? Eu acho que vai ser a questão do Instituto, dessa metodologia, etc. Porque Eu recomendo, o Instituto tem bastante material e bastante cases lá dentro no site do Demand Driven Institute, que é ddi.com lá. Tem um podcast que eu vou lembrar o nome, se não me engano é Pontes e Elefantes. Eu vou conferir aqui, mas acho que é Pontes e Elefantes. Pontos ou pontos? Pontes. Pontes e Elefantes. Que fala sobre a mudança que as empresas têm que fazer para estarem mais globais, mais pensando no todo, que eu acho muito bacana. Eu tenho quase certeza que é Pontes e Elefantes. legal. É esse aqui? Isso. Tem vários É temas. Pontes bem e Elefantes mesmo. Que legal. E você? Olha, agora não tá me vindo nenhum nome na cabeça, mas assim, uma dica que eu quero deixar é procurar soluções, procurar coisas diferentes para resolver problemas. Então, assim, não ficar preso em, a gente sempre fez assim, continua fazendo. Não, procurar soluções diferentes. Dá uma chance para coisas diferentes que estão aí, que podem resolver seu problema. Tipo, ter esse pensamento. É impressionante o quanto você teve, não é sorte, né, porque você trabalhou por isso, mas quantos astros se alinharam no caso, né, de vocês, porque você teve o patrocinador, você teve a pessoa que tinha atitude de querer fazer tal, cara, muito legal. Então, esse case é muito legal. Sim. Alguma mensagem final? Que procurem, quiserem saber mais sobre DDMRP, busca UGS lá no LinkedIn, UGS DDMRP, vai ter, não tem muitos UGS nesse Brasil, 56 pelo que eu sei, 56 pelo que eu sei. HUGU. Ele pesquisou, ele pesquisou. Isso, e como disse a Mariane, cara, quando for ler uma coisa, lê fora do teu escopo. Teu escopo tu já conhece. Lê alguma coisa fora disso. Expande, A gente né? só consegue mudar o nosso Sim. entorno e quando a gente abre os olhos para além do que a gente viu a vida toda, né? Mariane no LinkedIn também? Mariane Sforcim Bassetti também. Eu tô lendo no No LinkedIn. LinkedIn é fácil de achar, porque esse sobrenome que tem que ficar soletrando é fácil de encontrar. Legal, então. Nem entrei no sobrenome porque Não precisa. É verdade. Fala aí. Boritsa? Boritsa? Não dá pra piorar. Não dá. É. Beleza, gente, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, foi nosso. Muito Valeu, obrigado. Deus. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.